Sempre pôde. Sempre falou. Ninguém tá contra, eu não tô contra ele. Eu só tô querendo que ele me explique. Boa noite, mesa. Nada demais, aí. Boa noite, mesa, nobres colegas, funcionários da casa, munícipes presentes e a população que está nos acompanhando aí pela internet, pela rádio. Hoje eu vou falar das minhas proposituras, começando pelo o requerimento 2649 de 2023, que eu requeiro que seja adquirido no nosso município um aparelho de decibelímetro. Para quem não conhece o que esse aparelho, qual a função dele, ele é usado para medir a altura dos barulhos que tem aí em festas, que ocorrem em todo o nosso município. Uma vez que teve audiência pública nesta casa, e uma das matérias discutidas foi a perturbação do sossego. Eu já recebi várias reclamações de munícipes, acredito que todos os vereadores também recebem, né, essas denúncias. Como que funciona hoje? Se você tem um problema com um vizinho, com barulho, você liga para a polícia militar. Só que o papel de executar a medida desse aparelho não é de responsabilidade da polícia militar. É de responsabilidade do executivo através de um fiscal de conduta, né, de postura. Hoje nós não temos no município. Então, a polícia não é de responsabilidade dela fazer isso. Como não temos esse profissional no município, né, que é esse fiscal de posturas, pode ser transferido essa responsabilidade para a polícia militar. Então, para fins legais, se você for fazer um boletim de ocorrência ou uma denúncia, se não é feita a medida desse barulho e comprovado corretamente, você pode fazer um processo que não tem como fazer nenhuma medida legal se não é feita a medida correta com esse aparelho. Foi dito também na audiência pública que em gestões passadas existia esse aparelho de decibelímetro, né, e aí até questionei se existe, aonde ele está. Né, e se foi encontrado, se ele realmente existir, que seja feito a fiscalização nele, que tem umas especificidades desse aparelho para que ele seja utilizado. E caso não tenha, o município não tenha esse aparelho, que seja efetuada a aquisição para que seja feito a medida correta desse barulho. Né? Uma vez que tomei conhecimento que nós temos cerca de 15 clubinhos novos que estão sendo, né, construídos aí no nosso município, e eu já recebi muitas reclamações de alguns estabelecimentos que têm um alto som, um alto barulho, perturba aí toda a vizinhança. Então, é extremamente importante que o município tenha esse aparelho, que seja feito esse convênio com a Polícia Militar, uma vez que nós aprovamos também nessa casa a atividade delegada, para aumentar o efetivo. Então, acredito que agora nós temos os policiais militares, mas para que eles possam fazer o seu trabalho corretamente, precisa do aparelho. Agora eu vou falar do segundo requerimento que eu fiz hoje. Requerimento 2650, que é referente à rua José Nicolau Jabali, esquina com a José Cabreira Guirão, ali no Parque São José. Eu recebi ligações de alguns munícipes que residem ali naquela esquininha, sobre relatos de um vazamento de água ali naquela esquina. Então, segunda-feira, pela manhã, eu estive no local para averiguar, e eu fiquei extremamente preocupado com a situação, pois ali nessa esquina existe um barranco, ali bem no início do Parque São José, e esse barranco está com sua estrutura extremamente comprometida, né, causando aí grandes riscos quando começar o tempo de chuva. Então, no requerimento eu peço, né, informações para o superintendente do SAI, se ele já tem conhecimento desse vazamento e se algo será feito com o máximo de urgência relacionado a esse vazamento. E também requeiro do Departamento de Obras
se já existe algum projeto, né, para que seja feito algo estrutural, né? Ali vai ter que ser feito, existem árvores, até anexei no requerimento, presidente, fotos da situação das árvores, onde as suas raízes estão todas expostas, e com esse vazamento, se acontecer um deslizamento, ali vai ser uma tragédia muito grande, pois existe casas ali na região baixa desse barranco, fora as casas em cima que vão ser todas arrastadas. Então, peço aí que o Departamento de Obras e o SAI olhem lá com muita urgência nessa questão. Assim que eu saí de lá, eu já falei com o Laurinho, que é o superintendente do SAI, ele tomou conhecimento e disse que já iria essa semana fazer uma averiguação. Então, ele disse que já iria dar um retorno para mim essa semana do que poderia ser feito. Falei também com o nosso prefeito, Itamar Gomes Bueno, deixei ele ciente da situação. Ele me disse também que já tem um projeto, né, para que seja feito algo estrutural ali naquele barranco, assim como está sendo feito no trevo da Fregonese. Então, já obtive aí uma resposta prévia do nosso executivo e irei continuar acompanhando, né, para que seja feita aí com o máximo de urgência possível, para não correr aí uma tragédia de deslizamento. Falar das minhas indicações. Indicação 4810, referente às lixeiras de lixo ali na extensão da Avenida Pedro Amoroso, indicação minha e do Curumim. Alguns comerciantes já me procuraram, né, se queixando de muito lixo que é depositado ali no canteiro, e às vezes um pouco de demora para retirar esses lixos, acaba cachorros de rua, ou até mesmo coletores mexendo nos lixos, e aí causando uma sujeira muito grande na principal, né, avenida comercial da nossa cidade. Então, o pedido era que seja colocado em toda a sua extensão lixeiras ali industriais, ali no canteiro, para que mantenha a limpeza e a organização da avenida. Você me dá a palavra? Com certeza. Primeiro, me honra assinar uma indicação com Vossa Excelência. Fiquei bastante feliz e seu nome está na indicação. Um dos agravantes do lixo na avenida é quem transita nela pela parte da manhã. Isso, relatos de... Eu levo meus filhos para a escola, então eu vivencio isso às terças, quintas, se eu não me engano, que eu encontro eles, e conversando com os próprios coletores e o motorista do caminhão de lixo. O que acontece? Na parte da manhã, que é o maior fluxo da avenida, depois tem um intervalo da tarde, aí vem o fluxo da noite, o caminhão do lixo, ele tem que ficar parando no meio da avenida. Então ele para o circular, ele para os ônibus que levam as crianças para as creches, que de vez em quando chega um pouquinho atrasado, por conta do fluxo da avenida, do caminhão de lixo perder tempo de recolher lixo em cima de árvore. Eu acho que passou da hora do prefeito olhar para a Avenida Pedro Amoroso como a avenida principal do nosso município. Além de ser feio, desorganizado, sujo, tira toda a mobilidade que a cidade precisa, e principalmente no horário de pico, que é o horário da manhã. Então, conversa não só com os comerciantes e munícipes que frequentam a avenida, passam na avenida nos horários de pico, também relatos dos coletores, que fica uma coisa assim, ele pega o lixo na avenida e carros passando ao lado ali com pressa. Então, sorte deles e do município que não aconteceu um acidente mais grave, tendo o lixo nas suas lixeiras, respectivas lixeiras, ele vai ser acumulado em menos locais e com organização. Então, agradeço a participação na indicação. Muito bem. Então, vamos para a próxima indicação, a indicação 4811, que eu peço a pintura das lombadas, né, em todo o município, de sinalização ali das lombadas. Mas, mais precisamente, com mais urgência, ali no início do primeiro trevo
até chegando ali próximo da Pronta Flora e ali na extensão do início da Manuel Gomes dos Santos. Né, as pessoas, os munícipes conhecem, né, mais a via, então eles têm um cuidado maior. Mas pessoas que vêm na nossa cidade visitar, que não conhecem muito a via, também correm riscos muito grandes por falta de sinalização. Então, recebi queixas de munícipes e também uma preocupação com os visitantes do nosso município. Então, por isso que eu peço que seja feito ali uma sinalização melhor em todas as lombadas para evitar aí danos, né, e possíveis acidentes. Lembrando que já houve acidente ali naquela região algumas vezes. Senhor vereador, sobre perto da Pronta Flora, eu já venho pedindo não só na lombada, mas naquela extensão, pelo menos, que os portadores de veículos, pedestres, tenham a sinalização, porque não tem nenhuma faixa no meio também. Né? Muitos munícipes já têm indicação minha, reiterei a indicação e agradeço Vossa Senhoria por fazer mais uma. Obrigado. Perfeito. Então vamos aqui para a próxima indicação, indicação 4812, que eu indico ao Executivo que viabilize profissionais especializados para orientação de ginástica laboral nas praças do nosso município. Principalmente nas regiões mais afastadas, né? Nós temos aí praças muito bonitas, praças que foram construídas, e pensando na saúde, né, e no bem-estar dos nossos munícipes, que muitas vezes não têm condições de pagar profissionais para fazer essa atividade. Se nós colocássemos aí profissionais nas praças no período da manhã e no período do final da tarde, para fazer alongamentos, ginásticas laborais, seria de extrema ajuda aí para os munícipes da nossa cidade. Queria um pouco de atenção para a indicação 4813, que eu peço também ao Executivo que tome devidas providências para manutenção e limpeza e poda da praça localizada nas ruas, entre as ruas Winston Churchill e Padre Francisco Botti. Uma vez que todas as sextas-feiras, as crianças da APAE, elas fazem aula com o professor Marcelo Aldi de fanfarra, né? Então eles saem ali da APAE, fazem a sua aula de fanfarra e finalizam ali naquela praça fazendo uso dela praticamente todas as sextas-feiras. E a praça está numa situação estrutural suja, né? Precisando ali de uma reforma, de uma limpeza, para as crianças que usam ali os bancos da praça para também fazer um piquenique. O professor Marcelo também sempre faz ali piquenique com a galera, elas adoram. E também pedi que fosse colocado rampas de acesso na praça. Existem crianças cadeirantes e tem uma dificuldade muito grande por falta da rampa de acesso. Então, precária a acessibilidade ali da praça. Então, nessa reforma que seja colocada ali rampas de acesso para auxiliar e viabilizar a acessibilidade dessas crianças que fazem uso da cadeira de roda. Uma parte, vereador, por gentileza. Tempos atrás aí, só me engano, eu, Juninho Vesse, Marquinho e o Minduim fizemos solicitação de indicação nessa praça, a Praça Zica Cabral. Três, né? Inclusive, eles estavam fazendo a manutenção, mas acho que deve ter uma ordem certa, né? Porque começaram a cortar a árvore, pararam e foram fazer outro serviço. Tá? Então já foi solicitado também. Cabe a boa vontade do nosso secretário do Meio Ambiente. Obrigado. Então, reiterando também as indicações dos nobres colegas, uma vez que fui procurado por uma pessoa que está sempre presente ali. Então, não só a questão das podas e organização, mas também uma revitalização e uma reforma, também preocupado com a acessibilidade e para que seja colocado as rampas de acesso. Por último, não menos importante, a indicação 4816. Estou visitando as escolas, né, CEMEIs e EMEBs do nosso município, e visitando semana passada a Escola Neide Maria, que por sinal quero parabenizar todo o pessoal lá,
a gestão, a nossa diretora Nena e todos os profissionais pelo excelente trabalho. Estava muito bem organizado, muito limpo, profissionais excelentes. Fiquei assim admirado com o trabalho que os profissionais fazem lá. E visitando, recebi pedidos, né, da gestora referente à manutenção do telhado e solário lá da escola. Está com uma situação um pouco precária, então seria importante aproveitar a estiagem e que seja feito lá a manutenção onde as crianças ali fazem o uso, né, para protegê-las. Solicitei também que fosse feito uma pintura de solo no pátio, pinturas educativas, como amarelinhas, circuitos lúdicos, uma vez que foi feita uma reforma e eles fizeram um pátio lá maravilhoso, ficou muito bom, mas ele não tem, assim, tanta funcionabilidade. Então, se eles usassem esse parque, que foi um pedido também da gestora, né, que fosse feito essas pinturas de solo, existe uma parede que também existe uma lousa, né, renovar essa lousa para as crianças escreverem. Então, ali, para elas fazerem uso pela manhã, seria maravilhoso para todas as crianças. Uma parte, vereador, por favor. Sim. Precisamos estar juntos nessa causa aí da Escola Neide Maria, porque já fiz esse requerimento o ano passado. Inclusive, falei com o secretário Josué sobre essa escola. Então, vamos nos unir para que aconteça essa reforma, esse reparo. Perfeito. Por hoje é só e agradeço a todos. Muito obrigado. Vereador Luiz Siqueira.